Bom dia, são 10h34 da manhã do dia 5 de junho de 2026, da cidade de São José dos Campos. Eu faço alguns estudos sobre a palavra de Deus, né? E esse estudo que eu fiz aqui, eu tenho nos meus cadernos, ele foi feito 9 de maio de 2022. Olha que interessante. Então, a palavra de Deus diz assim, ó, Lucas 15, 12. Lucas 15 fala sobre a parábola do filho pródigo. Então, o versículo 12 fala: o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Tipo assim, o filho não estava satisfeito, ele queria pegar parte da herança dele. Não existe herança de gente viva, mas o pai, como amava ele, falou para ele: Tó, essa parte é sua, então você pega e faz o que você quiser. Então ele foi. Aí o que que é essa palavra? O que que isso nos ensina? Fazer as coisas certas com motivação errada. Achar que fazemos a obra de Deus, mas na verdade somos obra para manifestar Deus. A gente não faz obra de Deus, a gente manifesta a obra de Deus. Ele manifesta em nós. Nada do que fizermos para Deus vai nos tornar melhores. Não nos torna melhores. Deus, Ele quer que as pessoas vejam em nós o manifestar dele. Então não é para nós, não é para a gente se tornar melhor. Não. É para Deus se apresentar no ser humano, se manifestar no ser humano. Então, nada do que fizemos para Deus vai nos tornar melhores, mas é Deus que usa a nós para a sua manifestação. Então, antes de tudo, é Ele que faz e é para Ele que tudo acontece. Todas as coisas é nele, não tem nada a ver conosco. E se fizermos todas as coisas, é nele, através dele, para a manifestação dele em nós. Se fizermos todas as coisas que Deus nos delega fora da centralidade dele, é nula. Porque Deus criou o ser humano para ele manifestar a glória dele em nós. E nós vivemos fora de Deus, essa é a verdade. Então, se fizermos todas as obras que Deus nos delega fora da centralidade dele, é nulo. Porque o Espírito de Deus que testifica o nosso espírito, o Espírito de Deus testifica o nosso espírito e nos dá entendimento, discernimento e compreensão sobre tudo o que eu fizer no intuito de ganhar de Deus alguma coisa, em vão estarei trabalhando. Então, quando a gente não tem um conhecimento, discernimento e a revelação a respeito das coisas de Deus, a gente faz as coisas para Deus no intuito de ganhar tudo dele. Mas não, a gente já tem tudo dele. Basta manifestar, basta cumprir o princípio para ele cumprir o propósito. Porque no mundo espiritual há leis. Você cumpre isso e Deus cumpre o propósito. Porque as promessas de Deus, ela é dada em cima dos princípios. Ela não é dada aleatoriamente, todo mundo tem acesso, não. Você tem que se alinhar para você ter acesso às coisas de Deus. Então, aqui a palavra fala, eu anotei aqui, ó. Tudo que eu fizer no intuito de ganhar de Deus alguma coisa, em vão estarei trabalhando. Mas quando eu faço para Deus, porque Ele já tem me dado, porque tudo que você necessita, Ele já tem te dado. Mas como a gente vive fora de Deus, a gente não acessa. Então, porque já me tem... Calma aí que eu me perdi aqui. Mas quando eu faço para Deus, porque Ele já me tem feito, tem me dado, certamente Ele liberará o que Ele já tem para nós.
Enquanto não compreendermos isso, não haverá plenitude em Deus. Porque Deus já tem para nós. Deus já deu tudo. A gente não acessa, porque a gente está fora dos princípios dele. Está fora da manifestação, porque a gente não se alinha. O ser humano ele tem que se alinhar. Isso é difícil mesmo, porque a nossa vida ela é um constante aprendizado. É uma profundeza. As coisas de Deus, Deus te revela. Você acha, nossa, Deus revelou, que maravilhoso. Ele tem muito mais. Aqui embaixo ele tem mais, aqui embaixo ele tem mais. Aí um nível de profundidade da revelação de Deus. A partir do momento que você vai acessando, é como se fosse esse biscoito aqui, ó. Eu acabei de tomar café. Ó. É assim, ó. Esse biscoito aqui chama biscoito 7 capas, ó. Tá vendo? Ele tem 7 capas, ó. Então, as coisas de Deus é isso aqui. Ele revelou aqui, ó. Amanhã ele revela mais profundo. Depois, ó, mais profundo. E é infinito a revelação de Deus. Ela não acaba, é infinita, ó. Aqui. Aí essa aqui tem mais várias capas aqui, mas se eu abrir vai cair tudo aqui. Então é assim. O conhecimento de Deus é grandeza, é infinito. Todos os dias ele nos revela, mas para você ter o entendimento da revelação de Deus, da fala de Deus conosco, você tem que... São princípios, ó. Você tem que buscar, bater e acessar. A gente passa por esses três comandos, né, espiritual, que é você bater, você busca o conhecimento, aí você bate, você pede para Deus, eu preciso de conhecimento, eu preciso de revelação. Eu me lembro de quando eu falei isso para Deus há muitos, acho que uns 2014, por aí, que eu falei para Deus, o que eu tô fazendo nesse mundo? Qual é o meu propósito? Por que eu tô aqui? Qual o significado disso? Que eu passei por uma depressão, né? Aí eu comecei a perguntar para Deus. E as pessoas falam que a gente não pode perguntar para Deus. A gente não pode confrontar, não, como que fala mesmo? Dizer para Deus, mas por que isso? Mas por que isso? Pode sim. Então, buscar, bater e acessar. Você passa por esses três. Você busca, você estuda a palavra, você pede para Deus te revelar, porque sem o Espírito Santo não há revelação, não há entendimento. Quantas vezes eu li a Bíblia e não entendi nada? E o acesso. Quando você chega no acesso, quando você chega nesse nível de acessar Deus, você criou um relacionamento com Ele. Então, quando você chega nesse nível de acesso, você tem contato direto com Deus. Você não precisa de mediações, entendeu? Deus falou para alguém e alguém falou para você. Deus usou uma outra pessoa para revelar, porque é outra forma que Deus usa também, entendeu? Porque quando você não consegue escutar, porque Deus já fez isso comigo. Quando eu estava no meio de um processo muito doloroso, que eu não conseguia escutar Deus falar por causa das minhas emoções, Deus falou para alguém veio e falou para mim. E era exatamente aquilo. Então, quando você acessa, você busca, bate e acessa. E abre as portas e acessa. Quando você chega nesse nível de acesso, Deus começa a revelar tudo para você, profundamente, tudo. Aí nesse patamar de acesso, você precisa de muito alinhamento para você não jogar fora aquilo que Deus te deu. O que você vai fazer com aquela informação que Deus te deu? O que você vai fazer? Onde você vai direcionar? Entendeu? Porque o copo ele enche, transborda para poder atingir outras pessoas. Então, você precisa transbordar e passar isso que você teve de conhecimento
para outras pessoas que precisam, que buscam. Entendeu? Porque não adianta você passar a informação das coisas de Deus para alguém que não está alinhado e não está querendo buscar Deus. É como você jogar pérolas aos porcos. A pessoa não quer, a pessoa não está interessada e você está lá enfiando na garganta dela. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Não, tudo tem um tempo de Deus trabalhar. Quando alguém não escuta a palavra de Deus, quando alguém não recebe a palavra de Deus, você precisa orar por ela, pedir para Deus ter misericórdia, entendeu? Até na Bíblia fala quando eles foram lá em Samaria visitar, que não sei se é Pedro, não sei se é João, foi levar a palavra e Jesus ensinou uma coisa para eles. Aqueles duros de coração que não quiser ouvir a palavra de vocês, não fica lá perdendo seu tempo, não. Deus não obriga nada, não. Você leva a palavra, se eles não ouvir vocês, vocês bate até a poeira do pé, saia e vai embora. Porque não tem como evangelizar alguém que não quer ouvir. É só Deus trabalhando na vida dele. Deus, o Espírito Santo que convence o homem a respeito das coisas de Deus. Então só assim uma pessoa pode interessar pela palavra de Deus, quando o Espírito Santo começar a trabalhar na vida dela. E para isso você tem que clamar a Deus, misericórdia a Deus daquela pessoa. Aquela pessoa não quer ouvir, aquela pessoa não quer ter um relacionamento. Então, é assim que Deus ensina, é assim que Deus nos orienta. Para quando levar a palavra de Deus, você leva a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é para aqueles que estão interessados nela, porque senão ela não faz efeito. Ela não faz efeito. Então a palavra de hoje foi essa, né? Lucas 15:12. O filho pródigo, aquele que sai, leva tudo, perde tudo, porque tá fora de Deus. Entendeu? Ele perdeu tudo. Aí ele voltou. E o amor do pai é o amor de Deus. Deus aceitou ele de volta. E ali nem todo erro é desperdício. Deus também tira coisas boas daquilo que a gente não tem conhecimento, dos erros porque a gente erra porque a gente não tem conhecimento. Entendeu? A gente erra porque a gente tá fora de Deus. Então Deus nos ensina a ter compaixão do próximo. Ao invés de você brigar com o próximo, estressar, ficar com raiva, ora por ele. Traga ele da mão de Deus, que Deus vai fazer a obra que tem que ser feita. Beijo, Deus abençoe nosso dia de hoje.